Buenas mundo! Como é que vocês estão nessa quarta-feira de cinzas, pós-eclipse, pós-carnaval, o sol ingressando em peixes hoje? Eu estava aqui organizando o nosso oráculo, enquanto costurava alguns amuletos. E o oráculo do meio-dia já chega a meio-dia e 41, mas essa é a pura vida acontecendo. Tantas coisas para serem faladas hoje. Inclusive, esqueci de avisar lá no nosso grupete que começamos o nosso oráculo semanal. E todos são muito bem-vindos para ouvir agora que está acontecendo, depois que já aconteceu. O importante é a gente continuar selando essas informações para serem trabalhadas juntos e avante. Então, assim, estamos numa semana onde o tema tem sido liberação de pequenos ruídos. O eclipse ele já é um momento em que o ruído coletivo ele se reorganiza, o que está de alguma forma centrado se expande, o que está fragmentado se espalha, gerando um certo caos. Tudo isso para trazer uma coerência dentro de linhas temporais. Então, basicamente, é uma semana onde a gente, independente do contexto que a gente esteja, precisa trabalhar muito essas questões emocionais que estejam aí colocando de alguma forma uma narrativa de defesa, uma narrativa de desconfiança. Não é o momento para a gente tomar decisões emocionais. Nunca é, né? Mas em específico, durante esse período em que a gente está, do dia 16 a 22 de fevereiro, a gente vai olhar para esse tema. Um eclipse em aquário, ele vai mexer no nosso Wi-Fi coletivo para trazer à tona as questões que estão de alguma forma gerando ruído, gerando interferência, gerando desconexão, porque aquário quer autonomia. A gente está até lá no Lab 777, a nossa comunidade de desenvolvimento consciencial, trazendo justamente para esse momento, numa aula que inclusive aconteceu ontem, no dia de eclipse, ferramentas para que a gente possa, através do nosso próprio corpo, conseguir assimilar respostas, alterar padrões e perceber como o nosso sistema nervoso ele é o principal regulador para a gente absorver, experienciar e se situar nas coisas da pura vida acontecendo. Então, a autorregulação, independente de qual seja a nossa dinâmica nesse momento, ela é extremamente importante. Muitas vezes a gente nem conhece, né? As pessoas nem conhecem como é a sua forma de autorregulação, como é que você funciona. Então, deixa eu fazer essa breve pausa aqui para avisar no grupete que estamos online, apenas porque quando eu não entro no nosso horário eventual marcado, o YouTube não, porque eu estou no Instagram, também não entrega com facilidade. Então, vamos lá. Então, essa logística toda que está sendo solicitada de alguma forma para a gente olhar durante esses dias pré e pós-eclipse é para que a gente possa cuidar com entrelaces de outras fases que vão acontecer. Eu vou explicar. Esses entrelaces eles estão muito associados ao que a gente não conseguiu atualizar, que terminou. Então, se algo está terminando, não corra para substituir. Se você precisa finalizar um processo, não corra para colocar algo em cima disso. Fica no silêncio entre as pós-situações, entre um processo e outro. Se a gente passou agora aqui por um eclipse em aquário, no dia 17, e hoje, dia 18, o Sol entra em peixes, Nó do Norte está em peixes, Vênus está em peixes, todo esse processo solar começa a se desenhar em peixes, isso vai tendo traz uma descarga elétrica como uma necessidade
de sobrepor informações. Então, isso não permite também que algumas estruturas se revelem, para você ter um mínimo de discernimento, para entender se essa fase que você está entrando realmente faz sentido, se essa pessoa, se essa relação, se essa situação, ela está se apresentando com base, que é o que a gente brincou no oráculo passado, tem base no trem desse? Não. Tem que ter base, tem que ter sentido. Estamos ao vivo no oráculo, avisando no grupete. Então, essa reflexão, se a gente não se permite esse tempo, as coisas podem se embaralhar bastante. Por conta desses ruídos, dessas instabilidades, do cansaço operante. Só que a gente está numa nova matriz temporal. Cada cultura, cada perspectiva, cada linha tem um fundamento, tem uma percepção e uma perspectiva para essa nova matriz temporal. A gente tem o Ano Novo Chinês, a gente tem o eclipse em Aquário, a gente tem situações tanto astrológicas, quanto astronômicas, quanto sociopolíticas, quanto culturais, e assim a gente vai vendo que toda essa questão de refletir o macro e o micro, ela está sendo atualizada em vários aspectos para um novo padrão vibracional coletivo. Só que se a gente está operando ainda na narrativa do passado, sem entender qual é o fundamento que nos leva a fazer o que a gente faz, qual é a base, qual é o sentido, dá essa sensação de atraso, dá essa sensação de que você deveria estar fazendo ou vivendo situações que ainda não estão acopladas nessa realidade. A ideia é que a gente, entendendo que a gente está trabalhando com algo que é estrutural e é elétrico, isso não seja levado para um lugar místico e nem extraordinário, mas que a gente consiga fazer as coisas de base muito bem feitas. Dentro desse contexto astrológico de eclipse em Aquário, a gente tem uma quadratura com o seu regente, que é Urano, em Touro, que é o seu signo oposto. Tá? Então isso já vai trazer uma sobrecarga elétrica. Quando a gente percebe que dentro desse contexto a gente tem Saturno em Áries, a gente tem Nó do Norte e Vênus em Peixes, o Sol ingressando em Peixes, a gente vai lidar com principalmente essa corrente elétrica de informações. Muitas informações podem vir do teu próprio convívio e outras informações vêm da nuvem, ou seja, de coisas que estão sendo colocadas, expostas no mundo, na vida. E daqui a gente já entende que isso é para justamente puxar a gente para uma frequência mais alta do que nós estamos habituados. Então, Aquário já é um signo de alta frequência mental. Com essa regência de Urano em Touro formando essa quadratura, a gente tem a sobrecarga psíquica coletiva para lidar, as rupturas relacionadas à matéria, a aspectos financeiros, a instabilidade tecnológica em de várias formas. A gente tem essa ansiedade elétrica, essa sensação de delay, de que as coisas estão chegando depois do que aconteceram, e é literalmente um pico de alta voltagem. Quando a corrente elétrica ela sobe demais, o sistema precisa desacelerar, descarregar, desligar por algum período para que aquilo se estabilize. E é aquilo que a gente conversou no oráculo anterior, preparando para falar desse eclipse. Se você está irritada e cansada, sem motivo claro, com insônia, com pensamentos acelerados, sentindo que vai explodir a qualquer momento, teu campo ele já está pedindo reorganização. Encontrar formas e recursos e ferramentas para isso não é somente colocar nessa conta de é que astrologicamente, que é o eclipse, porque senão essa conta ela vai ficar cara a hora que o negócio explodir. Mas se você tem essa sensibilidade e isso vem sendo recorrente, a gente precisa sim entender esses aspectos energéticos
energéticos que influenciam no nosso sistema nervoso e na nossa organização como coletivo e como pessoas autônomas, individuais. Mas a gente precisa mais do que nunca ter os recursos bases muito bem estabelecidos. Se eu não sei como é que eu me autorregulo, nenhum tipo de informação vai me auxiliar a resolver os problemas maiores. Então, principalmente contextualizando aqui, a gente tem uma simbologia de Saturno em Áries. Aqui é o ponto de sustentação, porque vai falar de todas as linhas temporais abertas, de todas as linhas temporais que ainda serão trabalhadas, das estruturas que você tem capacidade ou não de sustentar agora, e colocar tudo isso na qualidade de Áries, ou seja, você descobre forças que você vai usar pela primeira vez, que você nem sabia que você tinha. E esse é o grande ponto de virada. Você conseguir estrutura para atravessar coisas que já aconteceram, coisas que ainda estão para acontecer, mas no momento em que elas estão se estruturando, parece que está tudo se colapsando. Então, são rupturas necessárias até mesmo para a gente entender que isso tudo, esse eclipse, esse contexto saturnino, toda essa perspectiva astrológica está nos levando para o nó do norte, está nos levando para o futuro, está nos levando para objetivos em comum. Isso tudo aponta para o nosso futuro. E a melhor versão do destino é aquela que a gente cria a experiência para realizar. Para isso, a gente precisa cortar o que a gente ainda segura por medo. E geralmente o que a gente segura por medo, a gente também não assume que segura por medo. Por isso a experiência é tão necessária, para que a gente não somente pense sobre isso ou escute alguém falar, mas para que você veja com a própria experiência, para que você sinta através da própria experiência a necessidade por que você precisa cortar determinada situação que você ainda mesma segura por medo. Esses eventos de eclipse, eles trazem toda uma engrenagem de situações que aconteceram quando a gente tinha os mesmos aspectos no céu em 2025, entre maio e junho de 2025, então tiveram situações muito específicas que aconteceram ali. Isso vai reverberar de novo quando esses aspectos estão ali no mesmo bloquinho de informações. Agora 12 e 13 de março e depois 2 de abril. Essas datas elas funcionam como um checkpoint de atualização. Você pode perceber isso através de experiências, de situações que acontecem específicas na sua vida, ou você pode até colocar isso como uma referência de situações coletivas. Mas a gente precisa entender que as notícias que a gente recebe, elas estão escolhidas a dedo. E tem muitas coisas que a própria astrologia faz uma interpretação de linhas temporais, de coisas que estão acontecendo no coletivo, que na verdade fazem parte de todo um sistema, né? Então tudo que vem de informação, tudo que vem à tona, tudo que está sendo palco, que está sendo centro, pode ser lido astrologicamente, mas o melhor que a gente faz é usar esses checkpoints para perceber como é que o nosso sistema está se atualizando, como é que nós estamos entendendo essas dinâmicas. Se algo começou a ruir lá naquele final de maio, de junho, daquela fase de 2025, e você olha para a situação que você está hoje, você entende que o sistema está concluindo um processo. É muito legal a gente olhar para situações externas e coletivas? É, mas o mais legal é a gente conseguir identificar os nossos processos de avanço e permitir que eles sejam liberados. Nó do Norte e Vênus em Peixe está falando de algo muito importante aqui em meio a essa instabilidade elétrica, que é, se existem esses gaps aquarianos, essas brechas também recebemos durante essa temporada, insights que podem não fazer o menor sentido para a realidade de agora, mas que para o nosso eu do futuro, isso pode ser solução. Existem soluções que vêm de uma outra linha do tempo. Existem soluções que elas vêm
da gente mesmo do futuro. E Vênus em Peixes tem essa capacidade também de materializar algo que para nossa mente racional vai ser completamente impossível, completamente complexo. Isso, com toda essa energização de ideias vindo do futuro, de perceber coisas que o nosso eu agora não perceberia, nos permite fazer algumas coisas que a gente achava ser impossível, porque a gente passa a fazer junto, a gente passa a poder contar com outras pessoas, outra pessoa, outros sistemas, para trazer sonhos, desejos, expressões necessárias para o nosso desenvolvimento pessoal e coletivo, para esse mundo concreto. Porque o risco, o grande risco, não só desse período, mas da nossa vida, é que a nossa vida fique só na nossa cabeça. Então, Aquário tem essa tendência a hipervalorizar tudo que é trazido pelo campo mental, tem a sensação de estar fazendo, porque o gasto energético mental é o mesmo do gasto energético da ação, mas Peixes traz a sensibilidade aplicada, porque Peixes tem a necessidade de, sim, vive, tem essa referência, essa ideia de que Peixes vive no mundo dos sonhos, mas Peixes tem a sensibilidade, então precisa trazer para a experiência, precisa sentir para além dos 5 sentidos e perceber se aquilo tem coerência ou não, seja vivendo grandes ilusões, seja vivendo grandes realizações. A vivência, no fim das contas, para o nosso script, para o nosso sistema do que a gente leva embora com a gente, é a mesma, é a experiência. Então, essa história que a gente fica contabilizando, foi bom ou foi ruim, foi necessário ou foi desnecessário, foi um erro ou foi um acerto, já é uma prática muito mental que nos desgasta e traz boa parte desse cansaço, porque tem algumas situações que a gente simplesmente não vai mais ter referência, não que a gente não tenha ética, não possa ter respeito, não possa medir as coisas por caráter, não possa fazer aquilo que é o nosso melhor. Mas boa parte das nossas referências de experiências que estavam alojadas como certas para nossa experiência, coisas que a gente achou que não fosse mais passar, ou que não fosse precisar, ou que não fosse escolher, podem ser revistas justamente por conta de todo esse aspecto da gente também estar recebendo informações do futuro. Isso pode linearmente, racionalmente ser extremamente maluco, mas vai fazendo cada vez mais sentido quando a gente vai de encontro a esse nosso eu do futuro e começa a realizar as coisas através desses insights. E aí que a gente tem a carta central, da carta da pureza. Olha só o desenho de como então todas essas informações se localizam, como é que isso se integra. Vamos abrir aqui a leitura da carta da pureza. E ela diz assim: você pode agora dar substância à sua visão pura e ao sentimento de como a vida pode ser. A pureza consuma a doação. Quando você se doa com pureza, fica mais receptivo às dádivas divinas. Não busque retribuição para os seus pensamentos, para as suas palavras ou para os seus feitos. Deixe a pureza ser uma dádiva divina de luz-amor. A pureza é a perfeição, é a perfeita realização da Terra dentro de você. Ela é a experiência simultânea do sofrimento e da bem-aventurança. Deixe que a sua intenção vá além dos reinos dos efeitos. Não busque nenhum resultado que não seja a pureza de cada instante. De momento em momento, você pode aceitar o que quer que aconteça a você ou à sua volta. Viva pelo bem de todos, até dos seus inimigos. Essa pureza não é uma ideia nem um ideal, mas uma experiência viva de aceitação e paz em meio à diversidade ou à bem-aventurança.
É a maravilha das maravilhas. Você vive agora na pureza. Purifique e concretize. Visualize e sinta a pureza dentro do seu corpo, da sua mente, do seu coração. A pureza diz: viva cada momento e fique atento. Deixa para trás todos os hábitos que não revelam a sua essência. Transforme pensamentos conflituosos e confusos em total deslumbramento e puro deleite. E a carta traz uma afirmação ao final que é: eu não busco recompensas, eu quero apenas me doar com intenção pura, confiando na consumação do todo. Em outra linguagem, é exatamente essa proposta de entregar o nosso melhor a partir desse entendimento de aceitar que as coisas são como elas são, que as pessoas, por pior que elas sejam, são como elas são. E isso não pode me invadir como ruído a todo momento, me impedindo de me entregar para o melhor, de entregar o meu melhor e de me sentir contaminada quanto mais as coisas vão se mostrando. Esse entendimento de viva pelo bem de todos, até dos seus inimigos, ele só é possível quando a gente está completamente purificado, nesse sentido de descontaminado, de todo mal que nós projetamos, ou de todo ruído e distorção e de concepção distorcida que a gente projete nas situações. Quando a gente passa a interpretar os acontecimentos, as pessoas, as situações, apenas por essa perspectiva contaminada, fica muito difícil a gente entregar essa energia de pureza, porque quem se contaminou foi a gente, não porque existe maldade, não porque as pessoas são ruins, as coisas sempre foram como foram. Mas a gente só consegue viver nessa maravilha das maravilhas a partir do momento que a gente está se descontaminando, que a gente está purificando no sentido mais alquímico e profundo possível, só que na prática. É quando no dia a dia a gente consegue colocar o nosso sentimento de as coisas não precisam ser assim, podem ser mais simples, podem ser mais gostosas, podem ser mais prazerosas. E você vai além então do que diz aqui, né? Deixa que a sua intenção vá além dos reinos dos efeitos. A minha intenção não é gerar um resultado para que isso simplesmente aconteça do jeito que eu quero. A minha intenção é que aconteça da melhor forma possível, para que eu me surpreenda. E se tem uma coisa que nos purifica, que nos auxilia a compreender a transformação que é possível com base nisso, é a gente viver muitas surpresas que estão para além das nossas referências do que é possível. E é por isso que a pureza, ela não é uma ingenuidade. Não é você fazer o bem enquanto a pessoa está cagando na sua cabeça. Não é você ser extremamente entregue a uma coisa que rouba toda a sua energia, o seu dinheiro e as suas coisas de melhor. É você ser capaz de entrar nos lugares com a maior interferência, com o maior ruído, com o maior caos possível e não se contaminar. Porque a tua mente consegue liberar as distrações e distorções, porque as suas intenções são exclusivamente suas, você tem autonomia das suas intenções, você sabe por que você entra, por que você sai dos lugares. Porque você está o tempo inteiro revisando os contratos invisíveis, não precisa se vincular a certos sentimentos e a certas demandas e a certas dinâmicas, porque você não tem mais contrato com esse tipo de coisa. E aí você começa a se sentir cada vez mais convidada a operar na pura vida acontecendo com menos ruído e as coisas vão de fato ficando mais simples. Agora, naturalmente, para isso acontecer, na nossa mochila a gente precisa tirar esse queridinho aqui. Esse ratinho tão bonitinho. Tá? Imagina você chegando, então,
nesse lugar da pura vida acontecendo, com um ratinho bem silenciosinho ali na mochila. Você tira a mochila e pensa, nossa, já tá livre, tem bastante espaço nessa mochila, mas você deixa a mochila ali no canto e quando você vê, este pequeno roedor começa a sair dali, você vê que deixou um furo na sua mochila, que muita coisa importante caiu, ou seja, ratos falam sempre de desgastes, que começam ali silenciosos pela beiradinha. Se a gente não deixa esses desgastes mentais, se a gente não deixa os drenos energéticos, se a gente não deixa para trás essa autossabotagenzinha silenciosa, porque o ratinho é você, primeiramente. Primeiramente, o ratinho é você, o ratinho sou eu mesma na minha própria vida. Essa é a dinâmica que a gente precisa compreender. Porque num momento onde a gente está lidando com essa psicoesfera sobrecarregada, com essa eletricidade do eclipse, com essa dinâmica de exposição de muita coisa vindo à tona, eu preciso me concentrar onde é que eu estou roendo a minha própria roupinha. Aonde é que eu estou roendo? Porque eu tenho pensamentos repetitivos? Porque eu insisto em olhar para uma relação que já acabou energeticamente como se ela fosse uma realidade? Porque eu insisto em colocar uma preocupação financeira excessiva nas situações, zerando todas os meus fundamentos de autoconfiança, todas as coisas que eu discurso sobre, porque se insiste em criar um medo constante de como é que vai ser o próximo capítulo da vida a partir do momento que você tomar uma decisão diferente daquela que você sempre tomou. Pode ser esse tipo de coisa que atua no invisível, mas podem ser também essa necessidade de se atentar para quem rói por baixo dos panos, para quem se apresenta para você como uma pessoa muito interessada na sua vida, muito feliz com o que está acontecendo com você, que até comemora as coisas boas que acontecem com você, mas por baixo dos panos faz de tudo para que aquilo ali não aconteça daquele jeito, não contribui de fato, de alguma forma coloca uma energia contrária para que as situações não se concretizem. E esse tipo de boicote, ele pode ser feito de inúmeras formas, das mais silenciosas possíveis até as mais absurdas. A questão é, você só vê o estrago quando você sacode a poeira, quando você bate a mochilinha, quando você tira os panos, quando você vê que aquela coisa linda que você estava carregando, de repente não vai servir para nada, porque está toda corroída por baixo. E essa é a ideia, olhar a borda, olhar o verso do bordado, olhar aquilo que está por baixo, levantar as coisas. Se você não olhar agora, essa semana especificamente, você vai achar que foi do nada. Do nada, fulano, fulana, do nada isso aconteceu comigo. Nunca é do nada. Assim como tem tragédias que não acontecem do nada, tem situações muito bobas que a gente permite que aconteça na nossa vida que não é do nada. Sinal, aviso, marcas, pistas, a gente sempre tem. Mas a gente precisa aceitar olhar. E aí que a gente tem o que nos abre caminhos, que é a carta do livro no baralho cigano. Então, isso reforça o seguinte, o que destrava e o que ajuda a limpar, inclusive, essa dinâmica dos ratos não é nada externo que venha, uau, vou te salvar dessa situação, vou te mostrar. É conhecimento aplicado. Sabe isso que eu comentei? De a gente estar sendo colocado em todos os níveis e em todos os momentos para colocar em prática aquilo que a gente fala ou que a gente diz acreditar, seja espiritualmente, seja ideologicamente, seja em qualquer âmbito.
coerência do conhecimento está na prática. A coerência dos nossos estudos está na prática. É daí que vem a revelação das coisas, de você conseguir enxergar algo acontecendo e você captar aquele entendimento. É assim que os nossos guias espirituais trabalham. Se a gente não tem aquela informação para que possa alimentar a tecnologia que eles usam para se comunicar, aquela informação não vem. São as conversas, as trocas que trazem clareza. É a informação que você acessa e muda completamente a sua percepção e pode mudar, inclusive, o seu discurso que você teve até agora. É uma pessoa, uma situação que te traz uma história completamente diferente da sua e que você passa a ter conhecimento sobre a existência de poder existir daquela forma. Então, a saída não é o confronto. A saída da dinâmica com esses ratinhos é justamente a gente perceber que tem segredos que precisam ser revelados, tem verdades que estão escondidas que precisam vir à tona, tem aprendizados que são necessários não somente para você, porque muitas vezes acontece um BO para reorganizar uma estrutura, uma dinâmica familiar, para reorganizar uma dinâmica coletiva, uma dinâmica profissional. Você não é a única pessoa da história onde acontecem esse tipo de situação. Então, precisamos abrir mesmo e vamos começar a ler esse livro da vida para tomar consciência juntos de que tem informações que precisam alterar a rota, sim. Então, aí a gente tem melancolia, depressão e lágrimas como conselho do baralho de Maria Padilha na frequência de Dona Sete Saias. Para dizer isso, né? Suspiros, 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 suspiros. Essa energia vai trazer muitos suspiros. Não dá para reprimir, mas também não dá para dramatizar. Essa descarga elétrica emocional, ela está acontecendo em vários níveis, para todas as pessoas. Não dá para dramatizar justamente porque o processo emocional, ele é inegociável. Precisa do processamento. A dramatização só estende o processamento. É igual você tá com o computador sendo atualizado e você insiste em mexer nas abas, nas ferramentas, nas programações enquanto ele está sendo atualizado. Pois bem, vai travar. Pois bem, vai demorar muito mais, pois bem, pode correr o risco de nem terminar a atualização. Lide dessa forma. Não dá para reprimir, precisa passar pelo processo, mas eu não posso ficar tentando fugir da situação ou dramatizar como se só acontecesse essa situação única e exclusivamente com a pessoa que está lidando. Descarga elétrica emocional é assim mesmo. Vai usar os recursos para regular o sistema nervoso, vai conversar com quem precisa, vai lidar com o que precisa, porque depois a gente tem a carta da separação. Ah, mas eu pensei que... Sim, e manteve hábitos, manteve vínculos, manteve expectativas, manteve o pensamento antigo, querendo fazer o novo, achando que a situação tinha mudado, sem fazer nenhum corte energético com a pessoa que você era antes. Não é necessariamente um término físico de uma situação, mas é um desligamento de padrão que pode ocasionar separações, rompimentos e afastamentos. Por quê? Você muda o padrão, você faz o corte, você quebra com algum tipo de hábito que a situação ela pode perder o sentido. E aí a gente tem roubo, perdas, desgaste ou pessoa perigosa. Que tríade, né? Ou seja, se a gente já tá nessa dinâmica toda... É bom a gente cuidar com ambientes de alta carga emocional. É bom a gente perceber que tem discussões que vão ser só ali, ó, fogo e gasolina. Se você se impulsiona para comentar alguma coisa. Roubo, perdas, desgaste, pessoa perigosa também vai falar de cuidar com cartões, com banco, com senhas, com decisões financeiras no calor da ansiedade, exposição excessiva de informações. Testes básicos de como é que a gente lida com maturidade quando a gente tem algumas perdas no caminho também.
Então, essa semana não tá nada convidativa pra gente ficar reagindo e querendo se atropelar ou avançar ou imprimir uma certa velocidade, porque o que nos vai garantir velocidade e desenrolar das situações num fluxo que seja coerente é a gente deixar essas coisas acontecerem aqui para serem purificadas. Então, é um sistema todo se recalibrando, pensar como é que o seu sistema individual está se recalibrando, como é que isso está na sua família, como é que está com as suas finanças, como está no afetivo, como é que os seus sistemas estão se recalibrando. Ah, mas isso aqui não precisa mexer, porque agora ficou bom. Ou isso aqui não precisa ser assim, pois saiba que é aí que vai começar. Porque quando a gente está agarrado no velho, a gente sente muita dor antes mesmo de começar a mudança. Quando a gente começa a aceitar a ruptura, a gente já começa a acessar então aquela nossa parte do futuro que nos entrega soluções. E quando a gente começa a operar no dia a dia, no nosso sistema operacional, sem o mesmo medo, é aí que a gente começa a purificar, a usar realmente esse sistema aqui da pureza para lidar com as coisas, porque aí você não fica na paranoia, você não fica na vitimização, e aí você se pergunta diante desse cenário, do que vem à tona nesses dias, você quer continuar repetindo ou você está pronta para atualizar o seu sistema? E eu quero convidar vocês para compreender essa dinâmica toda, essa tecnologia, com 2 recursos que a gente tem aqui, só atualizando aqui as nossas informações do meu script, para falar de algo bem importante, que primeiro é o nosso ritual regenerador com Dona Sete Saias, no sábado. As informações estão ali no grupo do WhatsApp do Amarcura, mas vocês podem mandar mensagem aqui pelo Instagram, ou se você estiver vendo pelo YouTube, manda mensagem pelo Instagram, para entender que esse ritual ele acontece nesse sábado. Esse sábado é dia 21, e você não precisa estar conectado no mesmo período em que o ritual está acontecendo. Mas é importante que você entenda que diante de todo esse processo, a gente precisa começar a trabalhar esse coletivo de regeneração. Ou seja, a proposta é todos os oris, todas as consciências, todas as pessoas que estão determinadas a passar por um processo de autorregeneração e dar esse início, fazer esses cortes de desgaste, essa limpeza de melancolia, essa restauração de força vital, essa reorganização de magnetismo pessoal e recuperar essa autonomia. Não é mágica, não é milagre, mas é um baita abre caminhos. Esse é o nosso primeiro ritual de 2026. Depois desse ritual, a gente vai fazer uma pausa para as minhas férias em março. Então, durante esse período de férias, que não deixa de ser um trabalho também, toda a experiência que vem, durante esses próximos 40 dias, o nome de todo mundo que participa deste ritual de regeneração vai estar sendo trabalhado. Então, o ritual ele não reverbera com os meus pedidos foram atendidos. Os meus pedidos estão se encaminhando para serem atendidos de fato, porque eu estou conseguindo abrir coisas que antes eu não conseguia, lidar com coisas que antes eu não conseguia, sentir mais força, sentir menos cansaço. Então, a gente direciona esse trabalho para preparar o campo para ficar reverberando durante esse processo, no sábado, com o ritual regenerador com Dona Sete Saias. Você vai enviar seu nome completo, sua data de nascimento, seu pedido objetivo do que você quer regenerar na sua vida. Eu trago esses nomes para o campo vibracional coletivo, mas cada nome é sempre trabalhado individualmente. Se você quer participar, você vai investir R$33. E se você quer participar e receber um direcionamento objetivo do oráculo, você vai investir R$77. Tudo explicadinho também ali no grupete do Amarcura.
E a outra coisa que eu quero apresentar para vocês é que agora a gente já tem oficializado as nossas pomadinhas Ouroboros em 2 versões aqui, em 2 tipos de potinhos. Lembra que eu falei para vocês que eu estava em fase de teste aqui? Não sei, não vai dar para ver, mas aqui, ó. Eu estava em fase de teste dessa pomada, que foi uma intuição que eu recebi de fazer uma linha de produtos magísticos. Ela é uma pomada restauradora para trazer selagem, para trazer reorganização de campo. Nesse eclipse é a melhor coisa que existe, porque ajuda a liberar a sobrecarga. Então, tá se sentindo drenada, hiperestimulada, vulnerável ao ruído externo, para mim tem sido uma coisa muito de desligar de tela, desligar de luz, de encerrar essas informações que entram pelo campo visual. E a pomada Ouroboros, ela é muito legal, porque ela tem uma base vegetal de alta absorção, manteiga de karité, tem as ervas magnetizadas, tem os extratos ativados, tem elementos de proteção e regeneração. A base que eu fiz foi a mesma durante todo esse processo. Então, não é um cosmético, é uma tecnologia vibracional aplicada à matéria. A pomada eu consigo enviar para todo o Brasil. O valor dela é 33. Para envio, eu envio nesse potinho aqui. E para quem vem buscar presencial nesse aqui, justamente porque ele fica melhor selado para envio neste potinho. Mas o conteúdo e a quantidade é a mesma. Função dela é restaurar campo eletromagnético, ajudar no fechamento de corte energético, reforçar a blindagem. Sentir que você vai fazer alguma coisa que vai te expor, passa lá no plexo, nos pulsos, na nuca. Aterrar, precisa chegar em casa, aterrar, toma um banho, passa nos pés. Então, ela é uma pomada também regeneradora e de proteção e magnetismo. Então, quem tiver interesse também agora, temos mais um produto. E finalizamos aqui o nosso oráculo semanal e as nossas novidades, as nossas notícias, com o nosso spray da Botica Mucunã, que agora já está acabando. E é isso, minha gente. Bueno, qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês me contam e seguimos na Pura Vida Acontecendo. Nos encontramos na semana que vem. Besitos, graças e hasta luego.